A paz do Senhor Jesus. Hoje é uma quarta-feira, né? Quarta-feira de cinzas. E eu tenho pensado muito, como sempre, sempre louvando ao Senhor, glorificando pelas nossas vidas, pelo nosso país, pelo nosso mundo, pedindo a Deus para que olhe a cada um dos necessitados, né? Tanto de alimento para o corpo, quanto de alimento espiritual. E eu tenho visto muita gente falar que tem ido ao inferno, que tem visto Satanás, que tem isso, que tem aquilo, e falando nos púlpitos, colocando as pessoas que são incautas, estão entrando para a igreja, e não leem, não conhecem a palavra, não sabem discernir o que querem falar, porque a Bíblia é imensa, imensa, e todo dia ela se renova. O que eu vou conversar com vocês hoje, amanhã, se eu for conversar com vocês, já vai ser de um outro olhar. Então, a Bíblia, ela é atual. E não adianta dizer que é um livro antigo, é um livro ultrapassado. Não é. A palavra de Deus, a morte de Jesus para nos salvar não é ultrapassado. Então, eu vou falar agora sobre Apocalipse 20 e o versículo 7 e vou até o 15. Porque muitos estão vendo Satanás, e eu quero explicar a vocês que essas pessoas que dizem que estão indo ao inferno, que Satanás vai fazer isso, Satanás vai fazer aquilo, Satanás não sei. Gente, se vocês têm Deus na vida de vocês, não deixe que ninguém vos engane. Aí você quase não tem para sobreviver, aí o que você faz? Os pastores de hoje, para mim, alguns, vamos botar 90% hoje, estão pregando Satanás, para que as pessoas te dêem. De quem gosta de dinheiro? Satanás. Quem gosta de lubridiar e mentir? Satanás. Mas Satanás está solto. E você tem que saber que você, quando tem a Bíblia na mão, que você se converte, ou que você já é um velho convertido e diz, eu já li 3 vezes a Bíblia. Não, nós temos que ler a Bíblia sempre, temos que ter o discernimento sempre, porque o inimigo, ele conhece a Bíblia, ele sabe a palavra e sabe mexer com o seu emocional e te dar medo em certas coisas, né? E como eu vou escrever aqui, eu vou ler aqui, vocês vão ver que aos poucos eu vou explicando, né? Para que a gente possa ler, e que vocês vão ver que muitas coisas que estão sendo pregadas hoje no púlpito, para que vocês temam, que vocês tenham medo, não tem nada a ver com a palavra de Jesus. Prosperidade não tem nada a ver com a palavra de Jesus. Claro que você vai ser próspero, mas se você estiver debaixo da proteção do Senhor, não é você dando riqueza a pastores, falsos profetas, que vocês estarão sendo salvos, ou até fazendo esse sacrifício como se vocês estivessem comprando Jesus. Por acaso Jesus, quando estava lá na cruz, ele falou assim, olha, depois que eu me for, eu vou ao Pai, vou ressuscitar, mas eu deixo que vocês não deixem de dizimar, encham os pastores de dinheiro, encham os presbíteros, as igrejas de dinheiro, que sejam igrejas que até ouro tenha dentro. Jesus, ele deixou tão explicado que até o templo
que foi feito para Deus. Ele disse que o templo ele iria se acabar e acabou. Acabaram com o templo. É o templo sagrado? É, mas Jesus acabou com o templo. Por quê? Para que as pessoas não ficassem ligadas só ao templo. Eu vou fazer pecado, depois eu vou ao templo, lá eu falo os meus pecados e saio dali purificado, tal. Primeira coisa que eu chego, vou lá, pau no meu irmão, pau numa irmã, pau no vizinho, e não respeita ninguém. Então vamos colocar aqui em Apocalipse, porque eu preferi ler desse pedaço, porque Apocalipse é muito grande, vocês precisam ler para vocês entenderem o Apocalipse. E vocês vão ver que em momento nenhum, quando João vai aos céus, Jesus diz assim: ah, você não dizimou, então você está no inferno. Ah, você não fez isso, então você está no inferno. Nada disso. Jesus quer que você trabalhe e fale a palavra dele, que você leia a palavra dele, que você respeite o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então está aqui Apocalipse 20, versículo 7, está dizendo assim: e acabando os 1000 anos, Satanás será solto da prisão, porque Satanás está solto, depois Jesus vai vir para buscar a igreja, muitos ficarão e Satanás ficarão presos, mas essa ressurreição vocês vão ter que ler para vocês aprenderem também, porque vocês não podem ter tudo comido, já mastigado para vocês, do meu jeito ou do jeito de pastores. Vocês têm que ler para que vocês não sejam enganados. E sairá a enganar nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subirão sobre a largura da terra e cercarão o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo dos céus e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago do fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Se na visão de João, foi falado através da palavra de Deus, da palavra de Jesus, para que o anjo passasse, para que João pudesse falar sobre isso, que Satanás ainda vai ser jogado no lago do fogo e do enxofre. Como é que tem inferno ainda? Que inferno é esse se Jesus não veio ainda a segunda vez para nos arrebatar? Que inferno é esse que mostram para vocês? Nós somos tentados? Somos, porque o inimigo ele está por aí. Ele está rondando, assim como ele disse para Deus em Jó: eu venho aí de rodear a terra, tal. Por quê? Porque ele se acha dono da terra. Então é claro que ele vai tentar enganar. Mas isso não quer dizer que vocês vão ao inferno, porque o inferno ainda não existe. Porque está escrito aqui: subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Devorou quem? Devorou a Satanás. Devorou aos falsos pastores, aos falsos pregadores, as falsas pessoas que não ensinavam bem, aqueles que te roubaram e ficaram milionários ao teu custo. Jesus se compadecia do pobre. Jesus se vocês lerem o Novo Testamento, vocês vão ver que Jesus ia à casa de pessoas que
eram pecadoras, pessoas que precisavam de salvação, pessoas que precisavam de alguma coisa. Jesus não estava ali junto com os ricos nas mansões, bebendo, farreando, não. Ele ia aonde havia tristeza, aonde ele podia levar amor, aonde ele poderia levar a palavra. E hoje isso não é dito para vocês. Hoje não é falado sobre o amor de Jesus, é sobre falado na prosperidade, é falado em Malaquias, é falado que Ana chorou, Deus deu um filho a Ana, porque Penina, isso, tudo isso existe. Mas a Bíblia não é só isso, a Bíblia é muito mais do que isso. E o diabo que os enganava foi lançado no lago do fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. Isso é no final dos tempos, porque a besta e o falso profeta, eles vão ser jogados ainda no lago do fogo. Satanás será jogado depois e serão atormentados de dia e de noite, para todo o sempre. Aí vem o julgamento dos mortos. Mortos. Aqueles que morreram em Cristo, que não morreram em Cristo, aqueles que não conheceram a palavra, que não conheceram a Cristo, não sabiam a verdade, então será o julgamento. E aqui no 11 já, né, o julgamento dos mortos, aonde João viu, e ele diz: e vi um grande trono branco e que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Vocês veem que Deus é tão grande que a terra e o céu fugiu da presença do Senhor, porque temeu e tremeu, porque Deus é o poder. Vocês veem que antes é jogado a besta e o falso profeta no inferno, no final dos tempos. Agora não. Então vocês têm que saber ler, para que vocês não sejam enganados por esses falsos profetas que estão tirando o alimento da sua boca, para que eles possam viver bem, comer o camarão VG, comer o seu salmão, o escargot, ir para todos os lados que quiserem, passear, tomar suas champanhes, e diz que você não pode isso, que você não pode aquilo, mas eles podem tudo. Então nós vamos lá. De cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Olha, a terra é enorme, o céu é enorme. Eles tentaram de toda maneira. Esqueci de pegar água. Eles tentaram de todas as maneiras. O inimigo não está querendo que eu fale. Vou pegar uma água rapidinho para a gente voltar a falar sobre isso. Não é o inimigo que ele vai me deixar sem falar a palavra do Senhor, tentar me calar. Melhorou a garganta. E está ali. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. O livro da vida é todos aqueles que professam a Cristo, que quando vê um irmão necessitado, uma família necessitada, vai ali, e ali eles podem pegar como se fosse um dízimo e ofertar aquela família para pagar uma conta de luz, uma conta d'água, para que ele possa ter um alimento, comprar um remédio, né?
Então, tem uma casa que é de telha, a telha quebrou, precisa comprar, não tem dinheiro. Então, isso nós, que somos servos do Senhor, temos que fazer para que nós estejamos escritos no livro da vida também, porque além de fazer tudo isso, se nós fazermos isso, é porque nós cremos que Jesus Cristo morreu por nós. Então, nós estamos no livro da vida. E se nós fizermos tudo que Jesus falou, que é pregar o amor, a caridade, não odiar, mas perdoar o seu irmão, porque muitas palavras nos magoam e muitas vezes a gente fica revoltado. Não, mas nós temos que ter uma certa sabedoria para que deixar aquilo passar. Ou então conversar com o irmão, dizer que não gostou daquilo, para que o irmão possa até se explicar, porque de repente o irmão pode ter falado em um contexto e a pessoa entendeu outro. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Qual é a sua obra hoje? Qual é a sua obra hoje? Você lê a Bíblia desde o começo e o fim e você sabe que Jesus pediu para que você ajude uma pessoa que precisa de um agasalho, precisa de um remédio, que precisa de um alimento, de uma criança que tem necessidades e precisa que você apoie, ou até mesmo que você não tenha nada, mas que você dobre o seu joelho no chão e clame a Deus para que Deus vá ao socorro dessa pessoa que você não tem condições, mas a sua oração para aquela pessoa necessitada, isso também vale como dízimo, isso vale como oferta, porque é um tempo que você tirou para orar por uma pessoa, por uma família que precisa urgente que Deus os ajude, porque você é pequeno, você não tem, você não pode, mas quando você tem, você pode, além de você orar, você vai lá e oferta. Dá a sua oferta ao pobre, não aos falsos profetas, a bestas e os enganadores. E deu o mar os mortos que nele havia. A morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. Quando fala o inferno, são catatumbas ou pessoas ruins, né? Então eles colocam isso como inferno, mas o inferno não existe ainda. Você não pode estar todo dia entrando e saindo do inferno como se você estivesse fazendo tour. Não existe. Existe uma passagem, é porque a gente tem que aprender muito para saber, mas se vocês forem ler sobre o hebraico ou o grego, o que era e que eles transformaram e passaram para cá, vocês vão entender o porquê algumas coisas não estão fora do contexto, mas no texto. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte, que é a primeira morte, e o inferno foram lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte. Vamos botar o inferno agora nesse contexto. A morte e o inferno. O inferno
são esses espíritos malignos que muitos são guiados por eles. São espíritos que te enganam, que dizem que você vai ficar rico, milionário, mas você vai perder sua vida. Esse inferno que eles fazem de entidades, de mortos, de deuses, de outras, esse é um inferno. É o inferno em que você vive, porque quando você não vive em comunhão com Deus, você vive dentro de um inferno em que você vai lá, paga para fazer maldade, você paga para ouvir besteira, você paga para ouvir certas coisas, enquanto você poderia estar ouvindo de Deus. Aí você morre e você é julgado. Nesse julgamento da sua morte, vai ser julgado por que você ia ao inferno, aos centros espíritas, a lugares que Deus não permitia que você ia, e você ia. Isso é inferno. Pedir o mal para alguém, desejar o mal para alguém que nada te fez. Isso é um inferno. E vai haver, então, a segunda morte. Aonde essa não tem mais escapatória. Porque existe o livro da vida, onde será escrito aqueles que fizerem toda a vontade de Cristo. E existe a morte, que muitos pastores hoje, para mim, não acreditam mais em Deus. Porque não existe lei da prosperidade dentro da Bíblia. Não existe você dizer, faz um pacto com Cristo. Cristo, o único pacto que Deus fez foi: eu mandarei um cordeiro limpo para que morra, para que vocês vivam e tenham vida eterna, não tenha morte. Então esse corpo morre, mas você continua vivo. Mas desde a hora que você não faz a vontade de Cristo, você faz a vontade de pastores, você endeusa pastor, você endeusa as pessoas dentro da igreja e não coloca Deus em primeiro lugar, você está no inferno, você não está na igreja, você está no inferno e seu nome não vai ser escrito ali no livro da vida, vai estar no livro da morte, aonde você vai ser jogado, lançado também no fogo, aonde está fogo, enxofre, a besta, o falso profeta. Porque hoje alguns pastores e alguns profetas e outras pessoas estão te colocando numa cegueira espiritual tão grande que quando o anticristo vier, você vai acreditar nele. E quando você acreditar nele, vai acontecer o seu inferno. Porque você acreditou, porque você não leu, porque você não vigiou. E aí, acabou-se. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Irmãos, Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Não adianta vocês irem atrás de pastores. Não adianta, irmãos, vocês irem atrás de dar um dinheiro para que você vai dar 1.000 querendo que Deus te dê 20.000. Não existe isso. Jesus, ele não te pediu isso, ele não te exigiu isso, ele não pediu isso de você, ele pediu seu amor, ele pediu sua total dedicação e que esse amor, muitos ateus estarão lá no céu, sabe por quê? Porque o ateu pode nem acreditar em Deus, mas quando ele vê uma pessoa necessitada, ele vai lá e ajuda. Então ele vai estar escrito no livro da vida, então ele vai chegar lá em cima e vai dizer assim:
Senhor, como meu nome está escrito no livro da vida, se eu não te aceitei, eu não te conhecia? Mas aí Jesus vai dizer, porque naquele momento Jesus é o juiz. Ele agora é advogado, mas ele vai ser o juiz. Ele vai dizer, meu filho, você não me conhecia, você não procurou me conhecer, mas eu conhecia seu coração. Você cuidou de mim. Aí o ateu vai dizer assim, como, Senhor? Quando você ajudou aquele necessitado, quando você comprou um remédio, quando você levou um acalento, quando você cuidou de quem precisava ser cuidado, você estava cuidando de mim. Mesmo sem você saber, era de mim que você estava sendo cuidado. Por isso seu nome está escrito no livro da vida. Porque você não blasfemou sobre o meu Espírito Santo, você não blasfemou contra mim, você não blasfemou contra o meu filho. Você simplesmente dizia que não acreditava, mas o seu coração era um coração limpo, que quando necessitavam de você, você corria e fazia o que podia para ajudar aqueles que eram necessitados. Então é uma coisa que vocês têm que ler. Pelo amor de Deus, irmãos, leem. O anticristo está para chegar e vocês vão ser enganados com carnaval gospel, rave gospel, samba gospel. Nada disso existe, a palavra já diz isso. Eu não estou com a voz boa, mas eu vou tentar, porque eu gosto muito desse hino, que é da harpa cristã, e que vocês meditem nisso. Olha só. Ó, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor
que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Nós somos pobres, somos pecadores, mas foi na cruz que o nosso pecado foi castigado por Jesus. Não foi por pastores que hoje querem te tirar tudo que você tem, que você dê tudo que você tem, achando que Jesus vai te dar tudo. Esse mundo não é pra gente. Jesus já falou sobre isso muitas e muitas vezes, que esse mundo não é nosso, que esse mundo não é para nós. Claro que não teremos frio, que não teremos necessidades quando estamos diante do Senhor. Mas Deus, Ele se castigou para que nós fôssemos salvos. Olha que amor grande e supremo é esse. Algum pastor que te pede hoje o seu sacrifício, e você dá o seu sacrifício, Jesus te pediu algum sacrifício para ele ser castigado e sacrificado pelo seu pecado? Não. Ele te amou, ele te quis, ele te deseja, ele quer que você o conheça. Leia, aprenda, não vá sobre só o que aquelas igrejas querem que você saiba. Não queira isso. Tem pastores aí que ganham líquidos, isso sem mexer em nada. Além da gasolina que é paga, além do carro, além de todas as coisas, eles ainda recebem 200 mil reais. Isso por baixo, 200 mil reais. E eles ficam fazendo que os outros pastores, que também não são santos, façam com que você tenha medo, que você trema diante de Deus, achando que se você não der, Deus vai te castigar. É mentira, Deus não vai te castigar por você tirar deixar de dar o seu dinheiro para você poder comer, botar alimento na sua casa, ou então aquele dinheiro que você sabe que existe um irmão que precisa. Existe uma pessoa que precisa de um agasalho, de um remédio, tudo isso. Deus, Ele não vai te castigar por você ajudar as pessoas e deixar de ajudar a igreja, porque você dizima, você oferta, você dá suas primícias e ainda tem que ter a prosperidade. Querem tirar tudo de vocês e vocês ainda acreditam nessa prosperidade. Jesus morreu pelo seu pecado, não foi pela sua prosperidade. Aprendam isso, leiam antes que o anticristo venham e vocês sejam enganados e que o seu nome não vá para o livro da vida e que você tenha a segunda morte, porque você naquele grande dia não vai poder pedir perdão ao Senhor. Mesmo que você peça perdão, você vai